Essa câmera tá desfocada. Essa aqui? Boa noite! Hoje eu passei o dia ansioso para esses momentos, para estarmos conectados aqui para mais um dia da nossa semana especial Eu Vou. Atrás de mim está aqui o Mapa Mundi, né? Onde diz a palavra de Deus que devemos ir pregar ao mundo, anunciar, né? E essa é a ideia. A sua resposta, eu vou, é justamente atendendo esse chamado do mestre e principalmente nesse ministério que Deus chamou de acordo com o dom de cada um, né? A igreja é cheia de dons. E agora, esse dom de cuidar dos nossos juvenis e adolescentes através dos aventureiros, Deus deu para você, e louvado seja Deus que você atendeu esse dom e está usando ele para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E boa noite para você. E aí, como é que foi seu dia? Foi top? E o desafio, como é que foi? Top ou não? Hã? É isso aí. Eu queria parabenizar a Dani lá de Munhuaçu, né? Ela entrou em contato comigo, a esposa do pastor Glauco, né? Chegou para mim e falou assim, pastor, eu liguei para todo mundo. Ó que top, amém? Só lembrando para aqueles que não acompanharam ontem, nós lançamos o desafio, é o Call Center da Esperança. E ela chegou e falou assim, pastor, eu liguei para todo mundo, todos os membros da diretoria, até para a diretoria eu liguei, para os pais, até para o meu marido. Ela olhou e falou assim, meu marido chegou para mim e falou, você é louca, louca por Jesus, né? Deus seja louvado. Parabéns a Dani, parabéns também você, querido diretor, que cumpriu aí o requisito, né? Top demais, só para você ter um vislumbre como que com poucas coisas a gente pode fazer a diferença, não é verdade? Então, que Deus seja louvado. E essa é a ideia do Clube de Aventureiros, né? Cuidar da família dos aventureiros, cuidar dos nossos pequenos, né? E ser bênção aí, e Deus seja louvado por isso. Eu vou agora de boa noite, né? Quero dar uma boa noite especial aqui para Daniele Júlio, boa noite, Daniele, né? E a Daniele, né, das Zinhas da Alva, lá de Munhuaçu, né? Dani, aquele beijão, brigadão pela participação aí. A Esley, nossa regional, tá presente com a gente também, ok? A Rosimeire tá com a gente também, boa noite. Clube Pepitas Preciosas, chegando. É isso aí, Rose, seja muito bem-vinda. Nilza também, da Pepitas Preciosas, conectadinha, ligadinha com a gente aqui. E com certeza o Ricardo deve estar do lado aí, né, Nilza? Se não tiver, grita ele aí, chama pra estar do lado, top demais. Jean, um abração, meu amigo. Deus continue te usando aí com o clube Pequenos Guerreiros, lá da cidade de Teoflotone, né? A Elza está dizendo aqui, ó. É isso aí. Gostei de ver a galerinha do Pepitas, né? Rose e Nilda, boa noite, queridas. É isso aí, muito bem. Márcia Brita também conectada com a gente lá de Teoflotone, do clube Onyx. Um beijão, viu, Márcia? Deus continue abençoando vocês aí nesse clube top. Sandra também, da 12ª região, né? Nossa querida regional, né? A Sandra. E um beijão aí para Sandra e Sérgio, vocês são 10, né? A Raquel tá dando boa noite aqui do Clube Estrelinhas de Jesus, lá de Machado Mineiro. Ó, que top! Que bom, né, Raquel? Você está conectada com a gente, né? Um beijão, viu, Raquel? Deus abençoe esse clube abençoado. O Wilma Matos, lá de Ipanema, esposo do pastor Reinan, conectada com a gente também, do Clube Raio de Luz. Deus seja louvado, né? E daqui a pouco a gente volta para mais abraços aqui no chat. E neste momento eu convido você, do jeito que você está, só feche seus olhos, nós iremos então falar com Deus, tá bom? Vamos falar com Deus então, para abrirmos então mais uma noite de bênçãos nesse programa inteiramente especial. Feche seus olhos, vamos orar então ao nosso Deus, oremos. Querido Jesus, obrigado a Deus por esse dia abençoado, dia de lutas, mas também dia de vitória, Senhor. Que o Senhor possa abençoar agora cada clube conectado conosco, Senhor. Eu sei que a pandemia veio e trouxe vários prejuízos na saúde, na família e alguns clubes também, onde passam por desafios, mas a ideia dessa semana é a gente se mobilizar, é cada vez mais sairmos animados, vitoriosos através dos louvores, mas acima de tudo também pela palavra do Senhor. Fala com a gente, Senhor, mais uma noite, através dos desafios também. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Top, né? Que Deus seja louvado. Lembrando que hoje nós vamos ter o segundo desafio. Todo dia de desafio. Aventureiro, por isso que o nome é aventureiro, né? Além de gostar de aventuras,
não há aventura maior do que desafios. E por isso nós vamos desafiar você hoje também. Então fica ligadinho com a gente aí, tá? Pega esse link, aproveita e manda para todo mundo, todos os membros da diretoria. Pega esse link, manda lá pro seu conselheiro, manda pro seu instrutor, pro seu capelão, pro diretor associado, manda para todo mundo. Vai ser bênção. Combinado então? Então é isso aí. Fica ligadinho com a gente, porque nós teremos muitas surpresas também. Vai que hoje é o dia do sorteio. Nós vamos ter um sorteio aqui nessa semana, né? Então vai que é hoje e aí você foi no banheiro e perdeu, né? Então fique ligadinho com a gente aí, porque vai ser uma noite de bênçãos. A começar, eu queria chamar nesse momento o Paulinho. O Paulinho vai cantar uma música nesse momento para o nosso deleite espiritual e para a honra e glória do nosso Deus. Com vocês, Paulinho. É tão comum olhar o céu azul e não notar a cor, ouvir os passarinhos e não escutar a doce melodia que está no ar. Mas Deus me dá a chance de sorrir, a chance de alcançar uma nova vida. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei do coração, meu Senhor, meu libertador. A noite vem e traz consigo sombras para o meu viver. São tantos os problemas para resolver que tiram mesmo a alegria do viver. Mas Deus me dá a chance de entregar a Ele minha dor e sorrir pra vida. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei do coração, meu Senhor, meu libertador. Tu és o lugar em que me escondo, tu és minha fortaleza, ó meu Deus. Tu me guiarás e tu me ensinarás o caminho que devo seguir. Pelo teu poder tenho a vitória. Quero então na tua graça me amparar. Firme eu estou na tua forte mão. Tenho em ti a plena salvação. Eu te exaltarei, eu te louvarei, eu te amarei, ó Senhor.
Amém, amém. Paulinho, muito obrigado, viu? Deus seja louvado. Que música maravilhosa, que música inspiradora. E para continuarmos esse momento de inspiração, daqui a pouquinho nós teremos então a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que realmente você possa encontrar ali orientação, motivação, capacitação. É a boca de Deus aberta, né? A palavra de Deus. E a música vem como um meio de cada vez mais abrilhantar ali a palavra do Senhor e que Deus possa continuar usando você como instrumento poderoso nas mãos dele. Amém? Bem, nós vamos agora de boa noite mais uma vez, né? De alô, de abraço. Eu queria dar sequência aqui. Edmilson Neves, né? Lá de Taparuba. A galera de Taparuba é massa, né? Deus seja louvado. Que galera fera. A galera lá do Estrelinhas do Amanhã. Um beijão para esse clube maravilhoso. A Gleilta tá com a gente aqui, né? Glauciene, esposa do pastor Gleilton, dando boa noite para vocês. Lá é a Arca de Noé, não é isso? É, Arca de Noé, o Clube Arca de Noé, parabéns. A Aline, a diretora, né? Um beijão, viu, Aline? Deus abençoe vocês. Lília Xavier, sempre presente também. Galera top de Teoflotone, soldadinhos da missão, aquele alô. Deus abençoe vocês. E a Vanessa, da Amigos de Jesus. Vanessa, top aí. Ó, sábado agora eu vou estar com vocês aí, vou estar com os Amigos de Jesus lá em Ipatinga. E por falar em sábado agora, você sabe o que é sábado agora, né? O que tem, né? Sábado agora é o Dia Mundial dos Aventureiros, é o seu dia. Por isso comemore, já prepare ali as festas, né? Prepare ali as ornamentações e vai ser top demais. Você que já está no culto presencial, faça ali então aquela festa bonita lá na sua igreja, tá bom? A Arlane, é lá de... não falou de onde, tá falando só boa noite, viu? Arlane, Deus continue te usando. E Érica, lá de Munhuaçu, Asinhas da Alva, né? O Clube de Aventureiros lá. E Carmina, sempre conectado conosco aqui. Boa noite, Carmina. Deus abençoe. Ela tá dizendo aqui, ó. Eu estou muito feliz com vocês. Deus abençoe nessa caminhada. Amém. Deus seja louvado, né? Aqui nós temos também a Pabula, né? Boa noite. Ela é de Estrelinhas do Amanhã, lá de Taparuba. O Ricardo, ó, o Ricardo chegou aí, né? O ator tá presente. Muito bem, a mulher chamou e ele veio. Parabéns, Ricardo. Um abração, parceiro. Sempre um parceirão nosso aí, né? O Wildman tá com a gente também lá de Estrelinhas do Amanhã, beleza? E que Deus seja louvado pela participação e companhia de vocês. E neste momento agora, nós iremos lançar o segundo desafio. Lembra que ontem o desafio era o call center da esperança, ok? Você ligar para cada família de aventureiro, dar aquele alô, fazer aquela oração. E nós temos testemunhos lindos aqui, que foi top, foi massa. E agora nós vamos para o desafio de amanhã, desafio de número 2. Então anote aí. Desafio de número 2 é muito simples. Cada membro da diretoria irá fazer um cartão. Pode ser digital ou pode ser um cartão físico. E aí você vai enviar, sabe para quem? Para todos os meninos. Cada um vai escolher um menino, né? E vai mandar ali esse menino que tem 6 anos de idade, convidando ele para vir para o Clube de Aventureiros. Beleza? Anotou aí? Repetindo. Você vai fazer um cartão top, tá? Pode ser digital, pode ser um cartão físico. E vai pensar aí em um menino de 6 anos e vai mandar para ele esse cartão, porque o conteúdo do cartão é convidando para ser, então, um aventureiro. Aí você pode dizer assim, pastor, mas por que não pode ser um menino de 7, 8, 9? Pode ser, não tem problema. Só que o de 9, já ele vai ser desbravador. E o de 6 não, ele vai poder acompanhar todas as classes ali. Top, né? Então vai lá, prioriza os de 6, pode ser de 7, de 8, mas priorizando os de 6, faça aquele cartão top que só você sabe fazer e vai ser bênção demais. Então vai ser o Correio Legal. O desafio de amanhã é o Correio Legal. Ontem foi, né, o Call Center da Esperança e o de amanhã vai ser então o Correio Legal, tá? É o desafio 2, então eu desafio vocês aí a fazer. Detalhe, tira uma foto, coloque nas redes sociais com a hashtag #EuVou, tá? Coloca lá a hashtag #EuVou2021. Beleza então? Copiado aí? Deus seja louvado. E neste momento agora, para o nosso deleite espiritual e para a honra e glória do nosso Deus, quero chamar agora o pastor Luiz Fabiano. O pastor Luiz Fabiano, ele é o mordomia e também o Ministério de Lar e Família da Associação Mineira Leste. Pastor Luiz, que Deus continue te usando como sempre, em nome de Jesus. Olá, muito boa noite. É um prazer muito grande ter a oportunidade de falar para esse grupo seleto, esse grupo maravilhoso de aventureiros aqui do leste de Minas. Eu me sinto muito privilegiado fazer parte desse momento tão especial
na vida dos clubes de aventureiros aqui do leste de Minas. Eu estava aqui apreciando as mensagens que o pastor Agton estava lendo aqui, e ele fez menção a Erlane Machado. Ela é de Mantena, ela faz parte, assim como eu fiz parte da história do Clube de Aventureiros lá de Mantena, Heróis da Fé. Um abraço muito especial aí para a turma de Mantena do Clube Heróis da Fé. E hoje eu queria compartilhar com vocês da palavra de Deus, eu queria, através das Escrituras Sagradas, levar a cada um de vocês a uma reflexão bíblica, a fim de que você possa compreender qual é o propósito de Deus por trás de todos os segmentos da nossa igreja. Então, nesse momento, eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos para comigo, assim fazermos uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por cada área da igreja, desde os jovens, crianças, juvenis, adolescentes, adultos, terceira idade. É um grupo maravilhoso que se une para um único fim e um só propósito, a pregação do Evangelho e o anúncio da volta de Cristo a este mundo. Em especial, essa semana nós estamos celebrando uma entidade da nossa igreja, que é o Clube de Aventureiros. Por esta razão, ó Deus, o Senhor possa abençoar cada um dos clubes espalhados aqui pelo leste de Minas, as suas respectivas lideranças. E nesse momento, ao abrirmos a Tua palavra, nós suplicamos ao Senhor que Teu Espírito fale conosco e que a mensagem possa trazer impacto à nossa vida espiritual e, ao mesmo tempo, nos motivar cada vez mais a cumprirmos o nosso papel nessa terra, que é anunciar a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue conosco nessa transmissão e também nessa mensagem. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está nos acompanhando, eu queria convidá-lo agora a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico do Novo Testamento. Ele foi escrito por Lucas, ele fez um apanhado geral de histórias e relatos, a qual nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Mas, na realidade, neste livro tão extraordinário, nós encontramos os atos do Espírito Santo, usando nós, seres humanos, usando eles no passado, seres humanos, como instrumentos de Deus para a propagação do reino. Então, eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no primeiro capítulo do livro de Atos, e para ser exato, eu queria convidá-lo a ler comigo, acompanhar essa leitura no verso de número 8. Atos 1, verso 8, é o texto da nossa reflexão nessa noite. Então diz aqui o texto bíblico: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós temos aqui uma promessa e nós temos aqui uma finalidade para o derramamento dessa promessa. Então, aqui Cristo, na sua ascensão aos céus, ele simplesmente faz uma promessa para os discípulos. Essa promessa está clara no texto. É justamente o derramamento do Espírito Santo. Mas qual é a finalidade, qual é o objetivo do derramar do Espírito Santo na vida dos discípulos? E era justamente isso que eu quero que você reflita comigo. Então nós temos uma promessa e nós temos uma finalidade. A promessa é: o Espírito Santo seria derramado. Quando Jesus disse isso? Jesus disse isso justamente nesse momento triunfal da sua ascensão aos céus. Ele fez essa promessa aos discípulos: e recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Qual é a finalidade? A finalidade também está no texto, a finalidade está claro. A finalidade é que eu e você, assim como os discípulos, nós devemos ser testemunhas. Lendo novamente o texto: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós temos uma promessa e agora nós temos uma finalidade. A promessa é o derramar do Espírito Santo. A finalidade é sermos testemunhas. Essa palavra é o ponto-chave da mensagem de hoje. Testemunhas. A palavra testemunhas, muitas vezes nós a confundimos com testemunho pessoal. Nesse texto, especificamente nesse contexto, a palavra de Deus não faz referência
a testemunho pessoal. Ela faz referência a testemunhas, e a palavra grega aqui para testemunhas é marturi. Aquele que ouviu ou aquele que viu fato ou relato que a pessoa possa simplesmente dar o veredito de verdadeiro. Ou seja, só pode ser testemunha, marturi, alguém que viu ou ouviu. Alguém que viu o fato e pode relatar como sendo verdadeiro, ou alguém que tenha ouvido acerca do fato e possa, assim, confirmar a versão do fato. Então, a palavra testemunha está no contexto forense, de um julgamento. E os judeus levavam a sério, como Deus também leva a sério, a questão de você ser uma testemunha. Inclusive, existe um mandamento da Bíblia, um mandamento, em que diz que nós não podemos dar falso testemunho. Ou seja, nós não podemos testemunhar falsamente acerca de um fato, de um relato, de uma conversa ou de qualquer situação que envolva outra pessoa. Inclusive, nos tribunais judeus, com a presença de 2 testemunhas ou até mesmo de 3, alguém poderia ser condenado ou poderia ser inocentado. Então, a mensagem que o texto bíblico traz como finalidade era que os discípulos, ao receberem o Espírito Santo, eles deveriam testemunhar, eles deveriam ser testemunha de algo que só eles viram, só eles ouviram. E aí você me pergunta, pastor, sinceramente, por que os discípulos poderiam ser testemunhas? Ou melhor dizendo, de que, de fato, eles poderiam ser testemunhas? O que somente eles viram e ouviram que as demais pessoas não viram e nem ouviram ao ponto de não poderem testemunhar disso? Então vamos lá. Existem 3 situações na Bíblia em que somente os discípulos poderiam dar testemunho. Somente eles poderiam dizer que o fato era verdadeiro, porque eles viram e ouviram. Então vamos lá. Primeiro fato, eles foram testemunhas ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, o evento da crucifixão foi um evento público. Todas as pessoas viram, presenciaram o Cristo crucificado. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E por incrível que pareça, foram poucas pessoas que testemunharam o Cristo ressuscitado. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma aparição pública de Jesus, estando ele ressuscitado após o 3º dia. Porque somente os discípulos foram contemplados, somente eles puderam presenciar esse Cristo ressuscitado. Não só eles, como as mulheres, as quais a Bíblia chama de seguidoras. Então, as Marias que estavam ali no sepulcro, elas presenciaram o túmulo vazio. E um anjo notificou a elas que Cristo havia sido ressuscitado. Depois, Jesus aparece para as mulheres como uma confirmação nítida e clara da ressurreição. Em um outro episódio, Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús. E um desses discípulos se chamava Cleopas. O outro, a Bíblia não relata o seu nome. E uma outra aparição, Jesus surge na casa de um outro discípulo que estava acompanhado de outros discípulos também. Era a casa de Tomé. E Tomé, então, quis tocar nas mãos de Cristo para saber se de fato ele havia ressuscitado. Um outro episódio foi Jesus no mar de Tiberíades, quando Pedro e alguns outros discípulos estavam pescando. E Jesus então olha para eles e pede que eles lancem a rede do outro lado. E ao perceberem que as redes estavam cheias, evidentemente eles sentiram que era Cristo que estava na praia. E agora, nesse texto de Atos 1:8,
os discípulos estão novamente na presença de Cristo e vendo a sua ascensão aos céus. Então, o primeiro evento que somente os discípulos poderiam testemunhar era a ressurreição de Cristo. O segundo evento é uma promessa que eu e você nós acreditamos. E é justamente por causa dessa promessa que essa igreja existe. É por causa dessa promessa que o Clube de Aventureiros existe. É a promessa da volta de Jesus. Se você olhar todos os textos em que Jesus promete voltar, ele pessoalmente falando, são textos em que ele diz exclusivamente para os discípulos. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, quando os discípulos estavam contemplando o templo, Jesus falou, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra até que tudo seja derribado. E então os discípulos depois, em particular, o chamaram e lhe perguntaram, Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Então, em particular, Jesus então começa a discorrer o capítulo 24 de Mateus, apresentando os sinais da sua volta, os sinais do estabelecimento do reino e os sinais da destruição de Jerusalém. Mas não se esqueça, Jesus falou isso em particular para os discípulos. Vamos para um outro texto. Vamos agora para João capítulo 14, aquele texto que a gente conhece de cor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse isso em particular para os discípulos, inclusive Filipe chegou para Jesus e perguntou, Senhor, não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ou seja, os discípulos, em particular, ouviram da promessa da volta de Jesus. E agora, no capítulo 1 de Atos, quando Jesus está subindo aos céus, os anjos dizem, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi motivo aos céus, voltará da mesma maneira como o viste subir. Então, somente os discípulos poderiam testemunhar da ressurreição, somente os discípulos poderiam testemunhar que Cristo prometeu voltar. Inclusive, a igreja cobrou de Pedro a demora, a aparente demora da volta de Cristo. E Pedro diz assim, olha, tenham paciência. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós já temos 2 fatos que somente os discípulos poderiam dar testemunho. E terceiro fato, a ascensão de Cristo. Somente eles viram o momento em que Cristo subiu com os anjos. Olha que interessante. Quando se trata da história envolvendo Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão, os soldados romanos foram corrompidos, foram comprados para criar uma falsa história, uma outra versão dos fatos, para dizer que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos, que o sepulcro de Jesus havia sido violado. Eles foram subornados para fazer isso. E essa história foi divulgada por toda aquela região. Mas quem poderia atestar que toda essa história era mentirosa? Somente aqueles que viram e ouviram o Cristo ressuscitado, o Cristo que prometeu voltar e o Cristo que ascendeu aos céus. Eles são as testemunhas. E nós, quem somos nós? Nós também somos as testemunhas destes mesmos relatos, porque através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas, pela fé nós testificamos que tudo isso é verdadeiro. Existe veracidade por trás de todos os fatos relatados nas Escrituras. Eu e você precisamos do derramar do Espírito Santo para darmos testemunho de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que prometeu voltar e de um Cristo que ascendeu aos céus com poder e majestade. E que virá a segunda vez revestido de anjo, com poder e toda autoridade, para chamar
os vivos para a eternidade e para ressuscitar os mortos para a eternidade. Mas eu queria ainda concentrar no texto. Se nós somos testemunhas, qual deve ser o nosso raio de ação ao dar o testemunho verdadeiro? Seria um tribunal romano? Nós deveríamos dar esse testemunho num tribunal religioso judeu? Não, olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, de maneira prática, vamos pegar esse texto e entender o que a Bíblia quer nos dizer. Eu e você, ao recebermos o Espírito Santo, nós temos autoridade da parte de Cristo para dar testemunho do Cristo que morreu, que ressuscitou, que ascendeu ao céu e que prometeu voltar. Mas para quem nós devemos dar esse testemunho? Para quem nós devemos apresentar a veracidade dos fatos? Quem de fato precisa conhecer a verdade? Os que estão em Jerusalém, em primeiro lugar. Quem são os que estão em Jerusalém? São aqueles que estão ao meu redor. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? São os meus familiares. São os meus filhos. Os meus irmãos. Os meus pais. Os meus primos. Eles precisam entender, através da minha vida, que Jesus está vivo. Que esse Jesus vivo um dia ressuscitou. E hoje está no céu, intercedendo por nós, diante de Deus Pai, no santuário celestial. E Ele vai voltar. E as pessoas precisam entender isso e aceitar isso como uma verdade. E eu e você líder de clube, precisa ser uma testemunha para as pessoas que estão aí no seu ciclo de vida, o seu ciclo pessoal. São os que estão ao seu redor. Eles precisam, através da sua vida, conhecer quem é Jesus e tudo aquilo que eu disse anteriormente. São as pessoas que estão ao seu redor. E me permita ilustrar. Quando Jesus Cristo foi à região de Gadara, ele expulsou uma legião de demônios de um endemoniado gadareno. E quando esse homem ficou são, liberto dos demônios que haviam possuído seu corpo e a sua mente, que havia feito dele um animal acorrentado num cemitério, que atormentava as pessoas que por ali passavam, quando esse homem foi liberto pelo poder de Deus em Cristo Jesus, ele quis seguir com Cristo juntamente com os discípulos. E Jesus disse: não, volta para a sua casa e fale para as pessoas do que eu fiz por você. Testemunha. Qual foi o raio de ação do testemunho do endemoniado, ou melhor dizendo, do ex-endemoniado gadareno? Os que estavam ao seu redor, os da sua casa. Eles precisavam conhecer o Jesus que ele conheceu. Então, meu querido líder, seja uma testemunha, não só no clube para as crianças, mas seja uma testemunha na sua casa, desse Cristo vivo que prometeu voltar. Então, Jerusalém nos apresenta um raio geográfico das pessoas que estão ao nosso redor. Mas também o texto diz que, além de Jerusalém, esse testemunho deveria alcançar a Judéia e Samaria. Judéia e Samaria estava fora do redor dos discípulos. Então, o testemunho começa ao meu redor e fora do meu redor. São aquelas pessoas que eu conheço, sim, distantes, mas que também precisam conhecer esses fatos, que precisam conhecer esses relatos, que precisam conhecer dessa promessa extraordinária que é a volta de Jesus Cristo. E aqui o texto faz referência aos samaritanos e os gentios, que sofriam preconceito por parte dos judeus, que eram vistos como inimigos, eram vistos pelos judeus como pessoas que nem sequer eram dignas de receber o evangelho da salvação. E agora Jesus está dizendo: vocês precisam testemunhar na Judéia e Samaria. Vocês precisam ir fora do raio de relacionamento de vocês. Vocês precisam ir a Samaria e a Judéia. Os gentios precisam conhecer a verdade. Os samaritanos precisam conhecer a verdade.
E vocês devem dar testemunho. Queridos, e aí eu poderia citar alguns exemplos de pessoas que eram gentios que foram alcançados. Por exemplo, Filipe foi pregar para o eunuco etíope, que foi a Jerusalém. E ao voltar da Páscoa, encontrou-se com Filipe no caminho do deserto. E ali ele ouviu a mensagem, o testemunho do Cristo, que havia sido morto, ressuscitado e que ascendeu ao céu e que prometeu voltar. E ele foi batizado naquele dia. Então, em segundo lugar, você precisa testemunhar de Cristo para as pessoas que estão ali na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. São pessoas que muitas vezes ignoram a Bíblia, que muitas vezes não dão credibilidade a nenhuma denominação religiosa. São pessoas que até às vezes escarnecem da nossa fé. Não dão a mínima importância para aquilo que nós cremos. Mas não se esqueça, esses também são filhos de Deus e precisam saber sobre esse Cristo que prometeu voltar. E você precisa testemunhar para essas pessoas. Você precisa dizer para elas, Jesus vai voltar. E você precisa sentir no seu coração o desejo de ir. Então nós temos aqui 2 raios de alcance do testemunho. As pessoas que estão ao meu redor e aqueles que estão fora do meu redor. E o terceiro, o texto diz que eu preciso dar testemunho até os confins da terra. E por incrível que pareça, até os confins da terra faz referência àqueles que estão além do meu redor, que estão muito distante de mim. Mas, pastor, como eu posso fazer isso? Queridos, hoje as mídias sociais nos permitem chegar ao lugar onde Paulo, Pedro, Lucas, João e muitos outros discípulos não tiveram a oportunidade de chegar. Através da internet, do Instagram, do Facebook e de muitos outros canais de redes sociais, o Evangelho pode alcançar pessoas que estão além do nosso redor. E assim, eu e você, nós estaremos cumprindo a finalidade do derramar do Espírito Santo em nossa vida. Dar testemunho desse Cristo que hoje vive e que breve vai voltar. Foi para isso que Cristo chamou cada um de nós, líderes, para sermos testemunhas, martures, para dizer para o mundo, Jesus não está enterrado. Ele venceu a sepultura. Ele venceu a morte. Ele vive. O mundo precisa saber que esse Jesus não está na terra. Ele ascendeu aos céus, rodeado de anjos, com toda a sua majestade. E que muito em breve ele vai voltar sobre as nuvens dos céus, com todo o poder e toda a autoridade. O mundo precisa saber disso. E eu e você, nós precisamos ser martúria. Nós precisamos ser as testemunhas. Deus está chamando você para isso. Mas nunca se esqueça, você não vai ser uma testemunha que vai sentar num banco sozinha em um tribunal. O Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, sempre estará do seu lado. Ele vai te dar poder e autoridade para cumprir essa finalidade, esse propósito. Ser testemunha. Falar de Jesus. Anunciar Jesus. E preparar o mundo para a volta de Jesus. O apelo do Espírito Santo para você nessa noite é que você abandone a mornidão, o marasmo, a apatia espiritual. Ele está chamando você para testemunhar, para anunciar as boas novas do reino. E quando ele vier sobre as nuvens dos céus, você vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que está preparado para vós.
desde a fundação do mundo. Meu querido ouvinte, meu querido amigo, palavra de Deus para a sua vida. Ele está te chamando. E a resposta que Ele espera ouvir de você é: eu vou. Ele deseja fazer uma revolução na sua vida espiritual, para que você seja uma testemunha eficiente e que, através do Espírito Santo, agindo e interagindo na sua vida, você se torne uma grande testemunha dessas verdades extraordinárias e dessa bendita esperança que é a volta de Jesus. Nesse momento você vai ouvir uma linda mensagem musical. E se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Seja uma testemunha de Cristo. Eu posso ver tuas lágrimas caírem e olhas para o céu como a clamar, se posso te ouvir. Ó meu filho, eu te amo, não importa quão longe andou, lá na cruz minha vida dei por você também. Eu não te deixarei, oh não, sim, haja o que houver, quando não restar mais nada, ao teu lado eu estarei. Eu não te deixarei, sim, haja o que houver, contigo eu estarei. Jamais esqueça então, eu sou teu Deus e não te deixarei. Posso curar tua mágoa, tua dor, se você pedir em oração, poder dos céus virá. Eu também choro com tuas lutas e aflições, pronto estou pra salvar a quem me aceita. Eu não te deixarei, oh não, sim, haja o que houver, quando não restar mais nada, ao teu lado eu estarei. Eu não te deixarei, sim, haja o que houver, contigo eu estarei. Jamais esqueça então, eu sou teu Deus e não te deixarei. Se no teu coração minha voz te falar, entregue a tua vida, o momento é agora. Triste vou ficar quando aqui voltar, não poder te abraçar. Eu não te deixarei, oh não,
jamais esqueça então. Eu sou teu Deus e não te deixarei. Meu amigo, meu líder, meu irmão, minha irmã, Deus chama você para testemunhar. E eu queria convidar você, nessa noite, a orar, pedindo a Deus que nos revista com o Espírito Santo, para que possamos ser essas testemunhas que preparará este mundo para a volta do Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, nós o agradecemos, porque mais de 2000 anos se passaram e essa verdade perdura em nosso coração. Ela é a nossa bendita esperança. A certeza que o Teu Filho virá sobre as nuvens dos céus para nos retirar deste mundo pecaminoso, hostil e mau, para assim vivermos na eternidade contigo, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. É bem verdade, ó Deus, que existem muitas pessoas ao nosso redor, fora do nosso redor, e além do nosso redor, que precisam conhecer e ouvir essas verdades, para que eles não fiquem enganados, mas que os mesmos estejam preparados para quando o Senhor vier sobre as nuvens dos céus. Que o clube de aventureiros seja uma agência poderosa que possa testemunhar dessas verdades. Que os líderes inspirem os aventureiros a testemunharem para os seus pais, para os seus amigos, dessas verdades tão preciosas. Querido Deus, abençoe cada clube aqui representado. Que a Tua graça, o Teu poder e a manifestação do Teu Espírito esteja em cada um deles. Dá-nos a Tua paz, nos perdoe os pecados, continue conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado, Paulinho. Deus continue usando vocês, homens de Deus aí. Louvado seja Deus pela a mensagem falada e a mensagem cantada, né? E que possa ter chegado até teu coração, porque esse é o propósito dessa semana, né? Então, amanhã, se até hoje tem algum membro da diretoria que não está acompanhando, então vai lá, liga para ele, você tem que acompanhar, né? A ideia é a gente se motivar cada vez mais com a palavra de Deus e com as músicas cantadas em cada dia aqui dessa noite especial, dessas noites especiais. Bem, recapitulando de novo, amanhã nós temos o novo desafio, tá? Amanhã é o Correio Legal. Faça um cartãozinho ali top, um cartão legal e mande então para alguma criança de 6 anos convidando para participar do Clube de Aventureiros. E Deus seja louvado. Uma boa noite para você, que Deus possa te abençoar. E amanhã nós estaremos de volta no mesmo canal, no mesmo horário e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Maranata, até amanhã.